mais um Sementes para a Vida. E hoje eu quero falar sobre um tema muito especial. Vamos falar novamente sobre sacerdócio e é um tema bastante pedido. Por quê? Porque muitas pessoas querem realmente saber o que um pastor em sua vida prática deve fazer, como é a vida de um pastor e o que realmente ele representa para as pessoas. E eu quero usar o exemplo aqui na ilustração bíblica que nos traz uma linda história e que muitas pessoas conhecem, pessoas crentes e pessoas não crentes, cristãos, religiosos ou não, muitas pessoas já ouviram em algum momento de sua vida, por alguém, ou uma história, ou por um filme, falar sobre o rei Davi. Ou quem sabe, ainda na sua infância, na catequese, e tantas outras maneiras, né, de ouvir a palavra de Deus e a história do rei Davi. E ainda hoje há a cidade de Davi dentro do Estado de Israel, do país Israel. Mas, todavia, eu quero trazer para o vosso coração a relevância, já que nós estamos no mês de junho, nós comemoramos o dia do pastor. Bom, Davi, como diz a palavra de Deus, era pastor de ovelhas. Detalhe, as ovelhas não eram dele, as ovelhas eram do seu pai. Bom, aí nós já aprendemos a primeira parte, e muito importante, que nós devemos ressaltar. O pastor está cuidando de ovelhas que não é dele. É isso mesmo. O pastor está cuidando de ovelhas que são do Senhor Jesus. A narrativa fala o grande pastor. Quem é o grande pastor? Jesus Cristo. Nós somos pastores e estamos trabalhando para que ele então possa arrebanhar ovelhas para o seu aprisco, para a salvação. Então, a primeira coisa importante que nós devemos ressaltar nesta ilustração e nesta filmagem de Semente para a Vida é que realmente o pastor ele cuida de ovelhas que não são dele. Então, nós temos que ressaltar muito bem isso, porque o pastor ele apacenta, ele cuida, e todo esse cuidado que ele tem com as vidas, que ele tem com as pessoas, ele o tem com amor, com zelo, porque também é a sua vocação. Então é para isso que ele vive tão somente para cuidar das ovelhas, ele vive tão somente para cuidar das pessoas. Então, esse é um ponto importante do sacerdócio, né? Qual é o trabalho que desenvolve e para quem desenvolve. Então, temos que tirar essa hipótese que muitas pessoas têm, infelizmente, de alguém que congrega em algum lugar, ou uma comunidade evangélica, ou uma igreja, né? E as pessoas pensam, pô, eu tenho que fazer tudo que o pastor me pede, eu tenho que obedecê-lo, né? Eu tenho que cumprir tudo aquilo que ele fala, porque senão pode ocorrer situações desfavoráveis a mim. E na verdade, gente, claro que toda orientação pastoral é evidente, é muito boa, porque ela vai preceder o cuidado para a sua vida, ela vai também antecipar ações que você possa vir a ter, que vão lhe prejudicar, porque a própria palavra diz que enganoso é o coração do homem, mais perverso do que todas as coisas, né? E quem o conhecerá? Olha o que a palavra está dizendo, que a gente não conhece o nosso coração. Também vai dizer, ainda em Jeremias, né, capítulo 17, eu falei agora o verso 9, do 17 ao versículo de número 7, diz, bem-aventurado é o varão cuja sua esperança é o Senhor, ou seja, ele entrega o seu coração para o Senhor. Ele entrega o seu caminho, ele entrega a sua vida
E agora a sua vida já não é mais como outrora, rodeado de preocupações, né? Ansioso, andando, né? Com muita ansiedade, preocupação, então gerando diversos problemas para a sua saúde. Mas quando a pessoa confia no Senhor e quando ela tem uma orientação pastoral, é evidente que tudo que ela for fazer, ela vai bem, porque ela está sendo orientada, mentoreada por alguém que quer realmente o seu bem, né? E que realmente precisa-se muito exercer a sua vocação. E exercendo a sua vocação, o maior beneficiado, com certeza, é a ovelha. Tá bom, queridos? Bom, para não ficar só nas minhas palavras, eu quero ler com você 1 Samuel capítulo 26, verso 17, que diz assim: Então reconheceu Saul a voz de Davi e disse: Não é a tua voz, meu filho Davi? Respondeu Davi: Sim, a minha, ó rei, meu senhor. Versículo 18 disse mais: Por que me persegue o meu senhor? Assim o seu servo, por que fiz eu? E que maldade acha nas minhas mãos? Vou ler só até apenas aqui o verso 18. Por que eu li essa passagem? Porque quando Saul descobriu que Davi, né, era o escolhido para se tornar o novo rei de Israel, e isso foi na prática, tá? Foi vencendo mais batalhas, foi matando muito mais inimigos, e Davi foi crescendo, crescendo, crescendo na graça de Deus, em tudo que ele fazia ele prosperava e a sua fama também. Então ele começou a buscar a morte de Davi. Ele buscou matar Davi. Então agora Davi tem a oportunidade de matá-lo, né, dentro de uma caverna. No outro lado estavam acampados contra o exército de Davi. No lado o exército do rei Saul, do outro lado o exército do rei Davi. Não conseguiram obter êxito. E ainda assim, antes mesmo que eles se acordassem, Davi foi lá e teve a oportunidade de matá-lo, de golpeá-lo, de feri-lo, mas não ousou, porque Davi sabia que o rei Saul tinha sido ungido rei de Israel pelo Senhor. Então ele esperou o tempo certo, mesmo após ser ungido pelo profeta Samuel. O que eu aprendo com isso? A gente tem que ter em mente que um homem escolhido para o sacerdócio, o escolhido, tá? O escolhido, ele é ungido. E a gente tem que não apenas respeitar, mas cuidar muito bem o que a gente fala, porque a unção, ela vem de Deus. E quando ele unge o homem, pode ter certeza que ele vai capacitá-lo, prepará-lo para uma grande missão e para um grande propósito. Esse foi mais um Sementes para a Vida. E você pode comentar aí, tá bom? Comente aí no comentário, deixe o seu like também para nos ajudar. E também, se você tiver aí ideias, né? Ou até mesmo outros temas que a gente pode abordar aqui no nosso canal, nós vamos fazer com muita alegria. Tá bom? Que eu desejo a você graça e paz e muita prosperidade. Até o próximo vídeo.